Fala aí, galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, tudo bem? Oitavo ano, como estão vocês? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazermos a nossa revisão de geografia, tá certo? Como vimos, nessa reta final, né, trabalhamos bastante a urbanização, né, presente aí no continente americano, tá certo? Então, na nossa avaliação, né, na nossa verificação de desempenho, nós vamos trabalhar bastante alguns conceitos voltados aí à urbanização. Tá certo? Então, a urbanização ela traz características muito específicas, né? A concentração de pessoas em cidades, né? Uma grande quantidade de casas, de prédios, de aspectos relacionados ao concreto, né? Ao urbano, beleza? À cidade propriamente dita, beleza? Então, vamos entender o que seria a urbanização. A urbanização ela vai ser o resultado, tá, da transferência de pessoas de um meio rural para um meio urbano. A urbanização vai surgir a partir daí. A cidade existiu, agora a superlotação, a grande quantidade de pessoas, prédios, casas, ruas, né, ambientes comerciais, isso aí é o reflexo da urbanização, né? Seria o resultado. As pessoas saem do meio rural e passam aí a estar nas cidades, beleza? Logo, a ideia de urbanização está intimamente relacionada aí à concentração de muitas pessoas, beleza? Na cidade. E a substituição de algumas atividades primárias, né, como a agricultura, pecuária, extrativismo, por atividades mais secundárias, como a industrialização, comércio, serviço e outras coisas, beleza? Entretanto, por se tratar aí de um processo, né, porque não é algo que acontece rapidamente, é um processo que vai acontecendo ao longo do tempo, costuma-se conceituar a urbanização como sendo aí o aumento da população urbana em relação à população rural. Então, se ligar nesse conceito, a gente já entendeu o que seria a urbanização, se ligar aqui no conceito que corresponde ao aumento da população urbana em relação à população rural, tá certo? Nesse sentido, só ocorre a urbanização quando o percentual, né, de aumento da população urbana é superior à população rural, beleza? Vão cair alguns conceitos específicos, tá bom? Que conceito seria esse? Bom, a questão da hierarquia urbana ela é muito importante, porque existem algumas cidades que são mais influentes, tá certo, do que outras, beleza? Tem algumas cidades que são maiores em termos de influência econômica, como por exemplo São Paulo. São Paulo, perto de Igaraçu, por exemplo, ela tem uma influência econômica gigante, beleza? Então a hierarquia urbana está relacionada a essa influência que as cidades elas mantêm, tá certo? Umas em relação aí a outra, beleza? Então seria a influência que exercem as cidades maiores sobre as cidades menores. A exemplo, Recife, né? A influência que Recife exerce sobre as outras cidades que estão aqui na região metropolitana do Recife. Por quê? Porque Recife vai ser a cidade mais importante, tá? Assim acontece com todas as cidades do continente americano, beleza? Nós vamos ter cidades que são assim mais fortes em termos de influência do que outras e elas irão exercer um poder em relação às cidades menores ou de menor influência. Essa questão de menor e maior não está relacionada ao tamanho das cidades, e sim à importância, tá certo? Que corresponde ao número de pessoas. Geralmente cidades assim maiores, de importância, de influência maior, contemplam um maior número de pessoas, porque as pessoas querem estar ali para poder usufruir dos serviços que ela oferece.
Beleza? Vai cair um termo chamado conurbação, que nós aprendemos isso aí, né? A conurbação relacionada às grandes cidades, e quando trabalhamos a conurbação, o nosso exemplo foi os Estados Unidos, não foi isso? É aquela partezinha ali do nordeste dos Estados Unidos, envolvendo a cidade de Nova York, beleza? De Boston, enfim, tá bom? São cidades extremamente importantes, tá? Muito influentes, e o crescimento delas, elas acabam crescendo tanto, que você entra em uma cidade, você não percebe que quando você sai de uma cidade, você não percebe que saiu dela e entrou em outra, tá certo? Corresponde aí ao encontro, a junção entre duas ou mais cidades em virtude do seu crescimento horizontal. Ela cresce. Quando você sai da cidade A e vai para a cidade B, tipo, você não percebe que saiu de uma e entrou na outra. Por quê? Porque as cidades cresceram tanto que se juntaram, parecendo uma coisa só, tá certo? Inclusive, deixa eu dar uma olhadinha aqui, o livro de vocês traz aí alguns exemplos de cidades assim, né? Bem grandiosas, tá bom? Cidades assim, extremamente conurbadas, como por exemplo as maiores cidades da América, né? Lá na página 172, beleza? No caso seria Rio de Janeiro e São Paulo. Existe uma conurbação bastante intensificada aqui, tá certo? Também cidades relacionadas lá aos Estados Unidos, né, que seria Boston e Washington, chamado de Boswash, né? Então seria também essa questão. São cidades muito grandes, tá? Elas crescem tanto que uma vai se juntando à outra e tipo, você não percebe onde uma começa e a outra termina, beleza? Vai cair também um termozinho muito conhecido da gente, que seria a megalópole. Professor, o que seria uma megalópole, né? Seriam aí cidades importantes a nível mundial. Tá bom? Aqui, olha, as principais megalópolis do mundo encontram-se em países desenvolvidos. Washington, ou seja, Boston e Washington, né, localizada nos Estados Unidos, que tem como principal cidade Nova York, Sansan, né, localizada na costa oeste dos Estados Unidos, beleza? Los Angeles. Então vai ter uma série de cidades dos Estados Unidos que vão ser assim muito importantes, que vão apresentar esse nível de conurbação bem interessante, tá? As megalópolis são, como o próprio nome está dizendo, megalópole, da ideia de grandiosidade, beleza? Corresponde à conurbação entre duas ou mais metrópoles. Por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo são uma megalópole. Por exemplo, Boston e Washington é uma megalópole, ou seja, elas cresceram tanto que uma foi se unindo à outra e a gente não percebe quando uma começa e a outra termina, beleza? Região metropolitana é toda a cidade que está ao redor da cidade mais importante. Por exemplo, Recife é a cidade sede, tá certo? Metrópole. Região metropolitana são todas as cidades que estão ali sob influência de Recife. Megacidades são cidades aí muito grandes, tá certo? Hoje, né, corresponde ao centro urbano com mais de 10 milhões de habitantes. Então, teve mais de 10 milhões de habitantes, corresponde aí, tá certo, a uma mega cidade. Mais uma vez, quem está dentro dessa classificação no nosso Brasil, São Paulo e Rio de Janeiro. Cidades globais são cidades aí que são importantes a nível mundial. Tá joia? Existem diferenças fundamentais no processo de urbanização de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, beleza? Nós temos cidades iguais, por exemplo, professora, no Canadá e nos Estados Unidos. São essas cidades, apresentam as mesmas características que as cidades sul-americanas? Não, tá? Elas apresentam características diferentes. Por quê? Porque nos países desenvolvidos, a urbanização, né, mais antiga, a urbanização, ela está ligada de forma geral à segunda revolução industrial, beleza? Que vai acontecer, por exemplo, no século XIX, né? A urbanização
ocorre num período mais longo, vai possibilitar os espaços se estruturarem melhor. Por isso que quando a gente olha para as cidades dos Estados Unidos, para as cidades do Canadá, a gente vê uma organização espacial. Aí a gente olha para as nossas cidades, vê uma confusão muito grande, muita informação. Por quê? Porque as nossas cidades, elas são mais recentes do que as cidades do Canadá e Estados Unidos, por exemplo, que são países desenvolvidos. É como se elas apresentassem um planejamento e a nossa não, tá certo? A formação de rede urbana mais densa e interligada, ou seja, a rede urbana ela vai existir por mais tempo e ela vai se interligar, acontecer de forma mais ordenada, mais organizada. Já nos países subdesenvolvidos, essa urbanização, esse boom de urbanização só vem aparecer mesmo após a Segunda Guerra Mundial. A gente já está falando de 1945, então veja, algo que acontecia no país desenvolvido século antes, cara, vem acontecer nos países subdesenvolvidos, né, um século praticamente depois da Segunda Guerra Mundial. Isso fez com que houvesse uma aceleração, um crescimento muito rápido e se apresentasse de forma desorganizada. É por isso que nossas cidades parece uma desorganização muito grande. Por quê? Porque ela vai acontecendo de forma assim muito espontânea, tá certo? Isso aí vai gerar aquele termo que a gente trabalhou bastante, a macrocefalia urbana, a formação de favelas, né, de conjuntinhos, de ruas que não passam carros, que é bem estreitinhas, né? Então vai gerar tudo isso daí, tá bom? E a existência de uma rede urbana aí bastante rarefeita e incompleta na maioria dos países, né? Ou seja, alguns serviços não são aí possíveis, a questão da distribuição dos fatores são bem complicados nos países subdesenvolvidos. Por isso que nos países desenvolvidos a gente olha para as cidades, a gente vê uma organização nas ruas, infraestrutura, até mesmo as habitações. Já nos países subdesenvolvidos não, a gente vê uma casa sobre a outra e começa a formação de um puxadinho aqui, um puxadinho ali, daqui a pouco formou, né, uma comunidade, uma favela, uma área ali de morro, tá certo? Essas são as diferenças. Alguns problemas que as cidades elas vão apresentar, tá certo? Que problemas são esses, professora? Como problema de todas as cidades. Questão da violência, olha aqui, ó, a questão da macrocefalia urbana que tinha falado para vocês. Olha só, a gente não consegue ver de longe ruas, praças, quadras. A gente vê um amontoado de casas, beleza? Uma desorganização visual muito grande, tá? Aí, à medida que se tem um alto número de pessoas nessas cidades, nós vamos ter problemas como violência, o barulho, tá? Uma poluição sonora, uma poluição do ar por conta das indústrias que irão estar concentradas nessa região, congestionamentos, alagamentos e uma série de coisas, beleza? Agora, mudando um pouquinho de assunto, vamos trabalhar aí o último assunto relacionado ao que foi vivenciado com vocês, são os blocos econômicos, tá certo? Os blocos econômicos é a integração econômica, tá? Envolvendo países de uma determinada área do planeta. Esses países se reúnem e dizem, olha, vamos melhorar as nossas economias, beleza? Então, assim, foi primordial para muitos países se unirem para melhorar, alavancar as suas economias. Nesse sentido, os blocos econômicos ele é dividido em 4 etapas: zona de livre comércio, união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, tá certo? Que vai envolver aqui a união política entre esses. Então, esses dois últimos tópicos, eles são juntinhos, beleza? O que seria a zona de livre comércio? A zona de livre comércio é o que é vivido pelo NAFTA, tá? O NAFTA corresponde ao Acordo de Livre Comércio da América do Norte, onde estão presentes o Canadá, Estados Unidos e México. Esses 3 países se reuniram, tá certo? Para que houvesse uma livre circulação de mercadorias, uma redução
ou eliminação nas tarifas alfandegárias, ou seja, nos impostos colocados sobre os produtos, tá certo? E na flexibilidade nos padrões de produção e controle sanitário. Então, os produtos circulam livremente, tá? Livre circulação de produtos, redução ou eliminação de tarifas alfandegárias é o que está presente na zona de livre comércio. Professora, quando é que eu tenho uma união aduaneira, tá? Quando você adota uma TEC, tarifa externa comum. E o que seria isso? Você tem que ter livre circulação do comércio, eliminação ou redução de tarifas alfandegárias, tá certo? Para que os produtos circulem livremente, sem cobrança de impostos, né? Obtendo aí 3 nações. E também, tá certo, todos os países adotam uma TEC, uma tarifa externa comum, como medida de proteção, porque um outro país, um outro produto entrando dentro dessas 3 nações, tá certo, pode vender o seu produto livremente, sem agregar impostos nenhum, e com isso vender mais, tá certo, e quebrar a economia dessas 3 nações, tá? Então, união aduaneira é quando se adota uma TEC, uma tarifa externa comum, beleza? Exemplo, nós vamos ter o Mercosul. O Mercosul, ele se encontra nesse estágio, beleza? O Mercosul, ele se encontra no estágio de união aduaneira, que adotou uma TEC, né? E também de mercado comum, tá? Que é a terceira fase. O mercado comum, professor, engloba o quê? Livre circulação do comércio, livre eliminação, tá certo? Ou redução da tarifa alfandegária, a adoção de uma TEC, tarifa externa comum, e ainda se tem a livre circulação de pessoas e serviços, tá? Então, os produtos circulam livremente, as pessoas podem sair daqui para o Paraguai, sair daqui para a Argentina tranquilamente, sem precisar de autorização, sem precisar de nada. E livre circulação de serviços, quer dizer que paraguaios podem vir vender, trabalhar, ser qualquer coisa aqui, e nós, brasileiros, podemos ser qualquer coisa no Paraguai, na Argentina, no Uruguai, que são os países que fazem parte do Mercosul, beleza? Ótimo, excelente. Dando continuidade, as fases vão aumentando, tá? E as relações vão ficando ainda mais complexas. União econômica e monetária, tá bom? Que vai envolver aí características políticas. Professor, essa fase vai adotar o quê? Essa fase, senhores, vai adotar livre circulação de comércio, eliminação ou redução de tarifas alfandegárias, a adoção de uma tarifa externa comum, uma TEC, livre circulação de pessoas, livre circulação de serviços e moeda única. Opa! Aqui eu vou ter, tá certo? Um único bloco que conseguiu chegar a essa etapa, que é a União Europeia. A União Europeia foi o único bloco econômico que conseguiu chegar a esse estágio, beleza? Possui, em média, 26 países da Europa que adotaram a União Europeia como bloco, tá certo? E adotaram o euro, que é a moeda mais cara do mundo, como moeda, beleza? Então, união econômica e monetária vai envolver características políticas, relações internacionais, beleza? Vai envolver aí economia, tá? E políticas em comum, em parceria entre esses 26 países, beleza? União econômica e monetária corresponde à livre circulação de pessoas, livre circulação do comércio, livre circulação de serviços, eliminação ou redução das tarifas alfandegárias, tá? Uma TEC, tarifa externa comum, e a adoção de uma única moeda para todos os países que fazem parte. Só existe um único bloco que conseguiu atender a todas essas características, é a União Europeia, que adotou o euro como moeda. Joinha? Conseguiram entender isso aí, senhores? Professora, como é que vem a questão das perguntas relacionadas ao bloco econômico? Vão ver as características para que os senhores identifiquem, tá certo? Quem é cada uma delas. Zona de livre comércio,
união aduaneira, mercado comum e união econômica e monetária, tá bom? Nossa revisão fica por aqui. Para vocês, um beijão, fiquem com Deus, tá certo? E até a próxima aula. Tchauzinho, fui!